Bem-vindos a mais uma aula de História. Observa a pintura. Ela mostra um grupo de amigos reunidos para observar uma experiência científica. Dentro da cúpula de vidro, lá no alto, há um pássaro. No alto, uma válvula. Se o ar fosse bombeado para fora, o animal morreria por falta de oxigênio. Trata-se de provar o efeito da presença ou ausência do oxigênio. Portanto, um experimento científico. Os olhares revelam diferentes reações. Observe, né? Diferentes reações diante da ciência. Observe as pessoas. A apreensão das meninas com a iminente morte do pássaro. O homem ao lado delas, que parece querer convencê-la de que o amor à ciência impõe certos sacrifícios. A atenção total do filósofo pesquisador no centro do quadro. A indiferença do casalzinho de namorados à esquerda. E, nos outros, o fascínio pela ciência, pela razão, que marca o século XVIII. Bem-vindos ao século das luzes, o século do iluminismo. E o que foi o iluminismo? Nós vamos ver nesta aula, né? Além do que foi o iluminismo, onde surgiu, por onde se espalhou, né? O contexto histórico, as condições em que surgiu o iluminismo, o que o iluminismo defendia, o que o iluminismo combatia, o que eram as luzes da razão, e vamos falar, para concluir, um pouco sobre as mulheres e o iluminismo nesta primeira aula, e nós teremos mais uma posteriormente, certo? E o iluminismo, o que foi, afinal? Um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa no século XVII e que se desenvolveu especialmente no século XVIII, o qual ficou conhecido como século das luzes ou ilustração. Então, um conjunto de ideias, né? O iluminismo ele tem origem na França, né, onde tem sua maior expressão, mas ele vai se difundir pelo mundo, influenciando o movimento de independência das 13 colônias lá na América do Norte, influenciando a Revolução Francesa e os movimentos de independência na América Latina, inclusive no Brasil. Então é um movimento que começa na França, mas se espalha por vários lugares do mundo. Que foi o iluminismo, revisando um movimento intelectual, ou seja, um conjunto de ideias que foram amplamente discutidas e divulgadas a partir do século XVIII. E os iluministas, né, quando eu falar em iluministas, são os filósofos que desenvolveram essas ideias. Na próxima aula conheceremos um pouco mais sobre eles, tá bem? Bom, como eu disse, as condições para o desenvolvimento do iluminismo. Nós temos a Revolução Científica do século XVII, a ascensão econômica da burguesia e a crise do antigo regime. Com a Revolução Científica do século XVII foi um movimento que mudou a visão do homem moderno ao utilizar-se da razão e da ciência para explicar a realidade. Antes, vocês devem lembrar, né, a igreja explicava os acontecimentos por meio dos preceitos religiosos e da fé. Essa explicação da igreja vinha lá desde a Idade Média, com a escolástica de Santo Agostinho, com o pensamento de Tomás de Aquino, que tentava conciliar fé e razão, com aquela ideia do teocentrismo, Deus no centro do universo, que nós falamos lá no início do ano, ainda em aulas presenciais, né, que havia o teocentrismo, aí como vem o renascimento, aí começa a se desenvolver o antropocentrismo, né, o homem no centro do universo, né, então vem a valorização da razão. Então isso vai ganhar força no século XVII e vai gerar o movimento iluminista no século XVIII. Né? No século XVII temos aí a figura de destaque do Isaac Newton, vocês poderão ver lá no livro de vocês na página 71, né, que fala sobre ele, sobre as mudanças que ele provocou na ciência a partir da física, né, mostrando que não haveria leis diferentes para reger os corpos celestes e terrestres. Né? Então, a partir dessas ideias, essas leis matemáticas demonstráveis que operavam o universo, é que se gerou, né, se gestou o movimento iluminista, certo? Então, os seres, as coisas estariam submetidos a certas regularidades e caberia ao homem descobri-los através de sua inteligência. Era o que muitos filósofos da Ilustração pretendiam realizar, né? Examinar agora não as questões da natureza, mas as instituições humanas, com a racionalidade semelhante à de Isaac Newton, certo? E é bom lembrar que nesse período também está ocorrendo a ascensão econômica da burguesia. E essa classe da burguesia lutava contra a intervenção do Estado na economia, o poder absolutista, né, dos reis que mandavam, que controlavam tudo, que concediam privilégios a certos grupos e pesavam muito sobre a burguesia, uma carga altíssima de impostos. Então, a burguesia vai querer, né, financiar esse movimento iluminista, financiar uma nova ideologia, uma nova sociedade.
E aí, com isso, vem também a crise do antigo regime, que são justamente esses reis absolutistas, esses reis, né, que atuavam dizendo que eram reis por vontade divina e que eram extremamente opressores, certo? Então, os pensadores iluministas vão criticar bastante esses reis, né, o antigo regime, combatendo esse absolutismo dos reis, os privilégios da nobreza, do clero, né, a imposição religiosa e as práticas mercantilistas. Vamos lembrar que nessa época aí, a religião era imposta às pessoas, então se o rei fosse católico, ele impunha a religião católica a todos os súditos, né, do seu reino, ou se ele fosse evangélico ou protestante, ele também queria impor essa religião a todos, né? Então, os iluministas eram contrários a isso. Veremos mais adiante que eles eram favoráveis à tolerância religiosa. Como a gente falou agora há pouco, né? Relembrando aqui, reforçando, desde a Idade Média, a visão teocêntrica marcada pelo misticismo religioso dominava a Europa. E a gente deve lembrar que não era só a interpretação bíblica, né? Mas a visão era muito marcada ainda, não era muito marcada pelo misticismo, não era só uma leitura racional da Bíblia, né? Então, neste período, predominava o uso do pensamento escolástico, como eu já falei, conciliando razão e fé. A partir do século XVII, em meio à insatisfação por causa da opressão exercida pelos monarcas absolutistas, então, estou reforçando essa ideia aí, surgiu essa nova possibilidade para explicar o mundo fundamentada na razão. O mundo físico e seus fenômenos deixavam de ser justificados pela religião e passavam a ser explicados pela razão. Era a valorização da ciência e da racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da natureza e da sociedade. Falamos muito disso já este ano, né, dessa mudança aí desse pensamento religioso para o pensamento racional. E é claro que nós vamos também fazer a crítica, mas possivelmente na próxima aula também. Algumas das ideias iluministas eram as seguintes, né? Eles defendiam a igualdade jurídica, defendiam, como eu falei, já adiantei, a tolerância religiosa, a tolerância filosófica, né? A liberdade de expressão, a liberdade pessoal e social, o direito à propriedade privada. Lembre que eles são financiados, apoiados pelos burgueses, que defendem, né, a propriedade privada como um direito fundamental. Defendem, né, fazem a defesa do contrato como mediador das relações sociais, do contrato social entre o governo e a população, quer dizer, o governo não pode governar sem autorização da população, né, contra os interesses da população. É nesse sentido aí que fala desse contrato. Maior participação política da sociedade, alguns vão ser favoráveis à existência de reis, mas outros vão ser favoráveis, por exemplo, à democracia e à participação das pessoas mesmo de forma, né, por meio do governo representativo, certo? Bom, presta atenção aí. E eles combatiam o quê? Como eu já falei para vocês, o absolutismo monárquico, o mercantilismo, né, e a intervenção do Estado na vida econômica, porque os reis controlavam muito a economia, né, decidiam quem produzia o quê, quem tinha direito de vender, quem não tinha, enfim. Eles defendiam também, combatiam também a tese do direito divino dos reis, porque eu já adiantei para vocês agora há pouco que esses reis absolutistas se achavam, né, os representantes de Deus aqui na Terra. E eles também combatiam a participação da igreja na vida pública, né? Não era que eles fossem ateus ou que eles não acreditassem em Deus, mas eles separavam as coisas aí, tá bem? Bom, então o iluminismo, ele rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Então ele é importante por isso, né? Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Os iluministas, eles eram otimistas, eles acreditavam que dessa forma a humanidade encontraria o caminho da felicidade, né? Eles achavam que as pessoas ainda não tinham encontrado a felicidade porque os reis controlavam a vida delas, a igreja controlava, né? E não dava os caminhos ali, tirava as potencialidades das pessoas, né? Impedia que elas crescessem, porque naquela sociedade ela se determinava o papel das pessoas pelo nascimento e não pelo esforço, né? Pelo trabalho. Quem era nobre permanecia nobre a vida toda e trabalhasse ou não, fosse rico ou pobre, continuaria nobre. E já os outros não nobres, né, o povo, mesmo rico ou pobre, continuaria sem o direito, porque não era de acordo com o esforço pessoal, mas era de acordo com a origem do nascimento. Então, eles vão combater isso aí, certo? Bom, e as luzes, né, iluminismo vem de luz, de iluminar, né? Então, o que iluminaria a mente das pessoas, o que iluminaria a sociedade seria a razão, né? E a escuridão para eles era a ignorância, né? As pessoas serem diferentes, elas viverem no misticismo, né? Superstição, essas coisas.
certo? Então, iluminar significava combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Você deve lembrar, por exemplo, né, que as pessoas atribuíam a origem das doenças a castigos divinos, esse tipo de coisa, né? As matas, poderia haver seres encantados nas matas, então não tinha aquele medo de entrar nas matas e tudo mais, de explorar. E aí os filósofos iluministas, né? Para os filósofos iluministas, o uso da razão era a melhor maneira de construir um mundo baseado na verdade, na liberdade, no progresso. Né? Lembrem sempre que eles eram muito favoráveis, eles eram muito otimistas, acreditavam no progresso realmente. Acreditava que as pessoas eram livres, autônomas e tinham a capacidade de pensar por si mesmas, né? Não precisava de ninguém para estar orientando. A ignorância gerada pela aceitação de dogmas religiosos e a submissão aos governos absolutistas tinha impedido o cidadão de desenvolver suas potencialidades. Agora, a sociedade deveria ser guiada pela razão, pela ciência e não mais pela fé e religião. Eles separavam essas duas coisas aí, certo? A razão e a fé e a religião. Eles eram críticos da igreja, porque naquela época também a igreja se colocava do lado dos poderosos, dos opressores. Então, eles faziam essa crítica bastante pesada e vocês já devem concluir a partir daí que eles foram bastante perseguidos, tá bem? E para a gente encerrar esse primeiro momento dessa aula, vamos falar um pouco mais sobre o iluminismo depois, vamos falar dessa relação entre o iluminismo e as mulheres. Olha, no século XVIII, eles já começaram a discutir a condição da mulher, mas não foram muito favoráveis à participação da mulher, né, em debates, à participação da mulher em vidas públicas, em assuntos públicos, enfim. Né? Eles discordavam dessa participação feminina. Inclusive, eles defendiam coisas assim que hoje a gente poderia entender como machistas. Né? As mulheres, eles achavam que as mulheres diminuíam a seriedade do debate. Para Rousseau, que é um dos principais filósofos, por exemplo, a natureza teria dado aos homens o domínio sobre elas, sobre as mulheres, né, e sobre as crianças, e seria natural a estrutura patriarcal da família. Para Kant, que é um dos maiores nomes do iluminismo, as mulheres não teriam sido feitas para o raciocínio, né, para raciocinar, mas para sentir. Enfim, esses filósofos, em grande parte, produziam um pensamento, quer dizer, com base ainda naquela ideia machista, certo? E peraí, ninguém defende as mulheres? É claro que sim, né? Mas vejam, mulheres é quem defendiam mulheres. Teve uma inglesa chamada Mary Wollstonecraft, foi ela que foi uma dessas mulheres que defendia, né? Acho que eu disse errado o nome dela aí. Ela dizia que o patriarcalismo é quem corrompia as mulheres. Era a crítica daquele Kant, né, que falava que as mulheres não raciocinavam e tal. Outra que defendeu o direito das mulheres naquela época foi uma francesa chamada Mary Gouze, né? Gouze, também conhecida como Olympe Gouze, que lutou pela igualdade de direitos políticos e legais para as mulheres. Essa Marie Gouze, né? Ela publicou uma versão dos direitos do homem e do cidadão, uma versão feminina, que ela chamou de Declaração dos Direitos das Mulheres e Cidadãs, lá na França. Certo? Aí a sociedade francesa, que era altamente machista, né, não perdoou essas mulheres e algumas delas foram, inclusive, condenadas à morte por guilhotina. E em 1795 publicou o decreto proibindo formalmente a participação das mulheres na vida pública. Mas a luta continuou, né, e continua até hoje, certo? Então aí, ó, a Mary Wollstonecraft e a Olympe Gouze, certo? Bom, então nesse momento são essas informações sobre iluminismo e a gente vai ter mais uma aula para a gente conhecer os principais iluministas, né? E o iluminismo no Brasil, né? Enfim, e como influenciou naquele momento outras ideias iluministas, certo? Vocês podem consultar no livro de vocês, a partir da página 71 até a página 77, que foi o que eu utilizei hoje que foi o que eu utilizei boa parte para a aula.